graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Estamos reunidos em mais um culto da Igreja Batista Memorial da Tijuca. Hoje ouviremos a palavra de Deus através do meu querido amigo, pastor Arthur Coelho, e louvaremos ao Senhor com Reginaldo e Laísla, esse casal que tem chegado à nossa igreja já nos trazendo muita alegria. Que esse momento possa ser um momento de você cultuar o Senhor, que você possa separar esse momento na sua casa, onde você estiver, e voltar os seus olhos a Deus. Vamos começar louvando ao Senhor. Reginaldo, Laísla. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que culto abençoado, né? Louvores ao Senhor, orações, e agora vamos estudar a palavra de Deus. Isso é um privilégio para nós. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 84. Vamos ler este salmo essa noite e vamos meditar
um pouco sobre o que esse salmo tem para nos ensinar esta noite. Enquanto você abre a sua Bíblia, é importante dizer que este salmo, igual como o salmo número 42 e 43, é um salmo que expressa o desejo do escritor pelo santuário do Senhor. Um salmo que expressa o desejo de estar em Sião, na cidade santa, no templo do Senhor. E isso é muito pertinente para os nossos dias, dado aos momentos que vivemos, né? Os momentos em que estávamos acostumados a nos reunirmos como igreja, a nos reunirmos como irmãos, a comunhão, e de repente o afastamento dessa figura que é a igreja, o local em que nos reunimos. E o salmo e o salmista, ele mostra o quão é importante e o desejo que devemos ter de estar nesse local que representa o relacionamento de Deus com o seu povo, que representa o relacionamento de Deus com a sua igreja. É certo que o relacionamento de Deus com a igreja e de Deus com o povo de Israel, ele é um relacionamento com nuances diferentes, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas o princípio que o salmista nos apresenta, ele é o mesmo princípio que devemos ter como igreja. Ele declara que uma condição abençoada daqueles que vão ao templo a orar, adorar, comungar, é muito importante para a vida cristã dos filhos de Deus. Então, vamos ler o Salmo de número 84 e vamos meditar nesse Salmo, nesse tempo, e eu espero que a sua vida seja tão abençoada quanto a minha foi ao meditar neste Salmo, ao pensar no privilégio que é termos um local para adorarmos ao Senhor, para nos encontrarmos com nossos irmãos, para vivermos a comunhão que o Senhor nos privilegia. Vamos lá. Ó Senhor dos exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis. Minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. E junto aos teus altares até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde possa proteger seus filhotes, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te continuamente. Bem-aventurados o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos para Sião. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um manancial, a primeira chuva o cobre de bênçãos. Vão sempre aumentando a força. Cada um deles comparece perante Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Ó Deus, nosso escudo, olha e contempla o rosto do teu ungido. Um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam com retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que confia em ti. Abaixe sua cabeça onde você estiver, vamos orar, pedindo a orientação de Deus para esse nosso bate-papo, esse meditar na palavra de Deus. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que temos aqui de te louvar, engrandecer o seu nome. Muito obrigado pela tua igreja, a tua igreja universal. Muito obrigado pela tua igreja, Senhor, que foi criada pelo Senhor mesmo, de forma que sejamos um corpo em Cristo Jesus, que é o cabeça. O salmista demonstra nesse trecho das Sagradas Escrituras como é bom ansiarmos em estar na sua presença. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. O salmo ele pode ser dividido em 3 partes, em 3 talvez estrofes, nós podemos dizer assim,
apesar de que esse salmo, ele na sua ideia original tem mais estrofes, mas ele contém 3 bem-aventuranças, e são essas 3 bem-aventuranças que irão dar o sustento, o suporte para a nossa meditação aqui neste momento. A primeira bem-aventurança está no versículo 4, a segunda no versículo 5 e a terceira no versículo 12. O salmo ele expressa esse anseio do salmista em estar na presença de Deus. Obviamente, nós precisamos pensar aqui com a mente do salmista e entender que o princípio da presença de Deus na cabeça do salmista e do povo de Deus no Antigo Testamento estava relacionado a estar na casa, no templo sagrado, estar na cidade sagrada de Jerusalém. E estar no templo, na cidade sagrada, trazia esse anseio, essa ideia da presença de Deus, essa ideia do relacionamento de Deus. E ainda que seja de forma diferente, essa ideia que tem que estar gravada em nosso coração, este anseio por estar na presença de Deus, este anseio por viver na presença de Deus. E é claro que, ainda que de forma diferente, nós também temos esse privilégio de estar na presença de Deus na igreja física, naquela construção, nas reuniões da nossa igreja. E é sobre esse anseio, sobre tendo esse pano de fundo que nós olhamos para a primeira parte do Salmo, do versículo 1 ao versículo 4, o anseio pela presença do Senhor. Ele começa o Salmo dizendo assim: ó Senhor dos exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis. E aí ele vai apresentando no versículo 1, no versículo 2, no versículo 3 e no versículo 4, elementos físicos desse local em que ele anseia estar, desse local que se apresenta como um local em que a presença de Deus se faz agir ali, né? Então, ele coloca essas representações físicas junto com os desejos que ele tem no coração. Olha só que interessante. O Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, como são os teus tabernáculos, aquilo que tem na mente do salmista. Lembrando que salmo são poesias, então nós temos que trabalhar com essas ideias da figura da mente do salmista. Então ele olha, ele fala: quão amáveis são os teus tabernáculos, aquilo que ele tem na mente, aquilo que ele tem de concreto na sua mente. E aí ele diz assim: quão amáveis, como eu amo estar no templo, na casa do Senhor. Como eu amo estar neste local. Como é bom estar nesse local. As moradas do Senhor dos Exércitos. As moradas do Senhor dos Exércitos, que era o seu templo, os seus pátios. Este, para o salmista, é um lugar onde Deus morou em um sentido local, durante um período da história de Israel. E esse Deus mesmo prometeu se encontrar com o seu povo de uma maneira muito especial ali. Principalmente por meio da meditação, por meio dos serviços do sacerdócio levítico, por meio da nação se entregar e viver tudo aquilo que Deus tinha para eles naquela época da história. O israelita comum, meus irmãos, ele não podia entrar no prédio do templo, mas adorar a Deus em seus pátios. E o salmista ele diz: como amáveis são os seus tabernáculos. Esse desejo que deve estar plantado no meu coração, esse desejo que deve estar plantado no seu coração. Ele continua dizendo que a sua alma suspira, ela suspira e se desfalece. A sua alma anseia em estar nos átrios do Senhor. E o átrio do templo é aquela parte de fora em que as pessoas ficavam ali reunidas juntas.
O coração dele, versículo 2, clama pelo Deus vivo. E aí, de novo, os atos do Senhor, algo que está na mente do salmista. No versículo 3 ele diz, junto aos teus altares, outra vez a concretização da figura poética do salmista, junto aos teus altares, até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde ele possa proteger seus filhos. E é muito interessante aqui, irmãos, porque o salmista ele vai colocando o desejo do seu coração, ele vai colocando o anseio em estar na presença de Deus. Ele diz que ele quer, ele diz que deseja, ele diz que isso faz bem, ele diz que isso traz proteção. E aí ele usa essa expressão da natureza, que é muito comum dos salmos. Olha, o pardal encontrou casa, as andorinhas fazem ninho. E é inevitável não lembrar aqui de Mateus capítulo 6, quando ele diz, olha, as aves do céu, elas não são cuidadas por Deus? Se elas são cuidadas por Deus, imagine você que é a obra principal da criação de Deus. O Senhor está presente, Ele cuida de toda a criação. A criação, como diz o Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O salmista aqui, ele apresenta um discurso é uma declaração amorosa. E aqui tem muito a ver, não sei se você vai lembrar da sua época em que você estava no início do seu namoro. Eu lembro aqui do início do meu namoro com a Aline, em que eu estava em São Paulo e ela no Rio de Janeiro, e eu ansiava em vir para o Rio de Janeiro para poder encontrar com a Aline. Eu poderia dizer, Aline, quão amável é estar em sua presença, como é bom, a minha alma suspira, a minha alma deseja, meu coração e o meu corpo clamam estar com você. Essa paixão arrebatadora que nós temos, essa paixão arrebatadora que nos faz desejar algo de forma muito intensamente, como no caso do início do namoro e no caso do casamento, em que você anseia estar com a sua esposa, anseia estar com o seu esposo, você divide o tempo, aquele ambiente em que você tem prazer em estar. Esse é o desejo do salmista, e esse é o nosso e é o meu desejo de apresentar para você que, apesar desta expressão ser apresentada para nós de forma diferente, porque nós somos o templo do Espírito Santo, nós não temos essa necessidade, aquilo que move o nosso relacionamento com Deus agora não depende de um local físico, porque o Espírito Santo habita em nós, porque nós somos templos do Espírito Santo, porque o Senhor fez morada em nosso coração. Mas esse desejo de ansiar que o Espírito Santo, que a presença de Deus faça diferença no nosso dia a dia, de ansiar pela ação do Espírito Santo, por deixar o Espírito Santo tocar em nosso coração e santificar a nossa vida, também passa, meus irmãos, em ansiar, em estar presente na casa do Senhor. E a casa do Senhor hoje nós chamamos de igreja, de estar com os nossos irmãos, de ouvir a Deus também ali. O salmista, ele na segunda parte do salmo, ele vai expressar isso, porque ele não vai trabalhar apenas na questão física, mas ele vai falar um pouco sobre a ideia de bem-aventurado aquele que tem em Deus a sua esperança. O final dessa primeira parte do salmo, ele diz que bem-aventurados que habitam em tua casa e louvam-te continuamente. Ele anseia, ele deseja estar na casa do Senhor.
ele quer estar na casa do Senhor, ele reconhece que estar na casa do Senhor é a melhor coisa que tem para ele, e é esse desejo que nós devemos ter, de estar na presença do Senhor, que estar na presença do Senhor, dia a dia, deixar o Senhor fazer a diferença na nossa vida, como templo do Espírito Santo, deve ser o nosso desejo, e junto com esse desejo, ansiarmos em estar na presença e na comunhão do Senhor com os nossos irmãos, na casa de Deus. Mas a segunda parte do versículo fala sobre essa viagem que o salmista ele faz e ele apresenta para nós, porque esse salmo é um salmo de peregrinação. É um salmo que provavelmente o povo de Israel cantava peregrinando, indo a Jerusalém. O salmo diz assim que bem-aventurados os homens cuja força está em ti, cujo coração se encontram os caminhos para Sião. Perceba que o salmista, ele fala sobre essa esperança de estar no templo, de estar na presença de Deus, que era representada em estar no templo, mas ele está longe do templo, ele está caminhando para o templo. E aí ele diz que existe algo muito maior e que nos leva a querer estar na presença do Senhor, que é a esperança. Bem-aventurados os homens cuja força está em Deus. Queridos irmãos, isso aqui nos ensina uma lição muito importante, porque de certa forma, como igreja reunida, nós deixamos de nos reunir por conta da quarentena. Mas você e eu, como templo do Espírito Santo, continuamos experimentando o que o salmista disse: bem-aventurados os homens cuja força está em ti. Bem-aventurados os homens cujo coração se encontra nos caminhos para Sião. Bem-aventurado que os homens, mesmo longe da presença de Deus, que aqui no Salmo é o templo, que talvez para mim e para você foi essa separação de estar em comunhão com a igreja. Existe algo maior e algo que nos faz, primeiro, ansiar em voltar à comunhão e que também nos dá uma esperança. Deus, bem-aventurado. Eu e você, nós somos bem-aventurados, porque nós colocamos, como o salmista diz, a nossa força em Deus, nós colocamos a nossa esperança em Deus, nós colocamos o nosso coração em Deus e desejamos estar em sua presença. Essa aqui é uma verdade que deve calar no meu coração. Sair dessa quarentena para nós deve trazer esse desejo, irmãos, de estarmos reunidos, de vermos nossos irmãos, de ouvirmos também o nosso Deus no culto público, de ouvirmos o nosso Deus falar através dos professores da EBD, de ouvirmos o nosso Deus falar através das células presenciais, de ouvirmos o nosso Deus falar para nós através do programa infantil, através dos programas de adolescente, através dos programas de jovens. Nós devemos ansiar a Deus e estarmos reunidos não por causa de um local, mas por causa da esperança que Ele nos dá individualmente, e queremos compartilhar isso e vivermos isso a todo instante. Ansiar pela presença de Deus tem a ver com um relacionamento de esperança que nós desenvolvemos com Ele. Isso é muito evidente nesse trecho do Salmo, porque ele diz assim, ó, passando pelo vale de Baca, fazem dele um manancial. E aqui, esse vale, ele é descrito na geografia bíblica como um vale de deserto. Ele é descrito como o vale do bálsamo, em que nós encontramos ali algumas árvores que elas têm um líquido que escorre pela árvore e leva um aroma que é suavizante, mas ao mesmo tempo está num ambiente inóspito, num ambiente de deserto. E ao passar por esse vale,
esse vale deserto, você sente esse aroma que vai te trazendo conforto, enquanto você vai caminhando em direção à presença de Deus, que aqui o salmista diz que é caminhar em direção a Jerusalém. Esse vale de Baca, ele ficava na parte final da estrada que levava a Jerusalém. O texto diz que passando por esse vale, passando pelo deserto, passando pelo local de dificuldade, passando por momentos de luta, nós vamos encontrar em Deus força, nós vamos encontrar em Deus sustento. Até que então, como diz o Salmo, cai a primeira chuva que vai nos cobrir de bênção. Caminhar no vale de deserto é viver experiências com Deus, para que no final do caminho estejamos plenamente na presença desse Deus e experimentemos de fato um relacionamento de maior intimidade com Ele. É isso que o Salmo está nos apresentando aqui. Enquanto vamos caminhando, enquanto o salmista vai caminhando, ele diz que essas experiências vai sempre aumentando a sua força. Cada um deles comparece perante a Sião. E aqui de novo essa figura de você peregrinar, de você caminhar, de você ir em direção a um objetivo, e aqui o objetivo do salmista é então estar na presença de Deus, e o objetivo da minha vida, da sua vida, é estarmos na presença de Deus dia após dia. E como nós temos a ação do Espírito Santo nos nossos dias, porque nós somos o templo do Espírito Santo, nós devemos permitir, pela ação santificadora, que o Espírito Santo faça diferença em nós, e através dos desertos da vida, como Ele faz, possamos experimentar a ação balsâmica do Senhor em nós. Isso deve nos motivar a estarmos na presença de Deus, sim. Deixarmos Ele fazer a diferença em nós, sim. Deve nos fazer ansiar em estarmos na casa do Senhor. E aqui me refiro literalmente nos cultos, nas reuniões, porque ali também o Senhor se faz presente. Ele criou a igreja, Ele criou esse ambiente para que eu e você pudéssemos experimentar dos benefícios da comunhão dos santos. E na parte final do Salmo, ele diz assim: ó Deus, nosso escudo, olha e contempla o rosto do teu ungido. Você percebe que aqui no Salmo ele vai fazendo nuances entre falar pelo povo e falar por ele mesmo. Aqui ele pede oração pelo rei. Ele pede oração pelo rei e aí desperta mais uma vez aquilo que a peregrinação, o estar no caminho, oferece para ele. O peregrino aqui, o que escreve o Salmo, ele dirigiu-se a Deus agora em uma oração enquanto ele está viajando. É muito interessante isso. Já viajou, já orou enquanto você estava viajando? Ele intercede pelo rei, que era um escudo para o seu povo. A figura do rei para eles era muito importante. Ele diz assim: olha, Senhor, protege o teu ungido. E ele valoriza estar reunido com seus irmãos. Olha o que ele diz: porque um dia em teus átrios é melhor do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Queridos, o meu desejo é que você e eu tenhamos esse desejo. Um dia na presença do Senhor vale mais, muito mais do que qualquer ação que nos tire da presença do Senhor. E aqui, mais uma vez, ele está olhando e concretizando a imagem da poesia,
Eu quero estar naquele local. Eu quero estar naquele pátio. Eu quero estar no átrio. Eu quero estar ali reunido com os meus irmãos. Eu quero ali conversar com os meus irmãos. Eu quero ali meditar com os meus irmãos, porque é ali que Deus fala comigo, é ali que eu tenho uma presença do Senhor. Mais uma vez deixando claro, nós temos o privilégio agora de não dependermos de local e de rituais. Nós somos o templo do Espírito Santo, o Senhor habita em nós. Mas também não podemos esvaziar a importância de estarmos na presença de Deus, na casa do Senhor, naquele local onde nos reunirmos, porque ali trocamos experiências, ali nós meditamos um com o outro, ali nós ouvimos a palavra, ali nós sorrimos juntos, ali nós choramos juntos, ali nós comungamos, ali nós crescemos, e ali é muito melhor estar ali do que em qualquer outro lugar. Precisamos valorizar estarmos na casa do Senhor. E esse texto nos chama a atenção nesses dias, porque talvez nos acostumamos a não estarmos na casa do Senhor com esse meio discurso de que nós somos o templo do Espírito Santo e nós não precisamos de igreja e reunirmos na igreja. Tome cuidado com essa mentira. Porque usando aquele velho exemplo, uma brasa, ela não permanece acesa longe do braseiro. Esse é um dos exemplos mais verdadeiros que nós temos quando falamos da vida cristã. O meu convite para você é que você e eu tenhamos esse anseio em estar na presença do Senhor durante a semana, no nosso dia a dia, mas também tenhamos esse desejo em estar na presença do Senhor com os nossos irmãos, na nossa igreja, apresentando e participando dos programas da nossa igreja. O meu desejo para você é que você encontre o Senhor, como ele encerra o Salmo aqui no versículo 12. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que confia em ti. O meu desejo é que a sua confiança, através da ação do Espírito Santo, seja depositada em Cristo Jesus, o seu Salvador. Que você anseie em estar na presença de Cristo Jesus como seu Salvador. Que o Espírito Santo possa fazer a diferença na sua vida durante a semana, como esposo, como esposa, como filho, como sobrinho, como aluno, como profissional. Que ali o Senhor faça presente, mas que isso faça parte de um todo na sua vida e na minha vida, que é enquanto estamos em igreja individual, também ansiemos em estar como igreja coletiva, reunidos para adorar ao Senhor, vendo as nossas crianças correndo pela igreja, tomando aquele cafezinho gostoso, batendo aquele papo e ouvindo aquelas gargalhadas, elevando nossas vozes em louvor ao Senhor, juntos, no cântico congregacional, ouvindo a mensagem que o Senhor tem para nós, com as nossas orações coletivas, vendo os nossos corais cantando, vendo os grupos de louvor, adorando ao Senhor todos juntos, porque confiamos em Deus, porque fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, este salmo expressa a alegria que advém da intimidade com Deus. Em Israel, isso aconteceu próximo à presença localizada de Yahvé no templo. E hoje? Hoje, acontece quando nós, os filhos de Deus, confiamos e obedecemos em Deus, conforme Ele revelou em sua palavra, que é a sua vontade nas Sagradas Escrituras.
Este salmo mostra a aproximação de Deus quando Ele está no seu templo. E agora Ele está próximo de nós, não mais pela figura do templo, mas porque Ele habita em nós pela ação do Espírito Santo. Queridos, que o Espírito Santo te mova a ansiar pelas coisas de Deus. Que o Espírito Santo te mova a adorar ao Senhor, individualmente e coletivamente na sua igreja. Que Deus nos abençoe. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. Glória a Deus. Eu queria terminar esse culto convidando você a orar comigo. Amado Deus e eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esse tempo de ouvir da Tua Palavra, tempo de louvar a Ti. Que o Senhor Deus continue enchendo o nosso coração com a alegria que vem do Teu reino, Pai. Que possa vir o Teu reino até nós todos os dias e que possamos viver em Ti. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse culto, obrigado por essa semana que se inicia. Que possamos estar contigo dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre você, sua família, sua casa. Uma ótima semana. Deus abençoe.